Vamos dar continuidade à nossa leitura diária. Vou mostrar para vocês aqui o título 2, né? Título 2, a gente vê os direitos e garantias fundamentais. São 5 capítulos. E a gente vai ver o primeiro capítulo. Dá uma marcadinha nele aqui. Vou colocar para apresentar. O primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele é... expandiu. Para vocês verem a dimensão desse capítulo. Todo o mapa. A gente vai conhecer. Título 1 da Constituição. Título 2, na verdade, da Constituição da República Federativa do Brasil, dos direitos e garantias fundamentais. Nós vamos começar pelo capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós vamos ver todo o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Quais são esses termos seguintes? Nós vamos ver agora. Vocês viram? Nós vamos dar uma subida aqui. Lá para o inciso 1º. O inciso 1º diz: o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O inciso 2º: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. O inciso 3º: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso 4º: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º: é assegurado o direito de respostas proporcional ao agravo, além da indenização por danos materiais, morais ou à imagem. 6º: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e a suas liturgias. O inciso 7º fala: é assegurado nos termos da lei a proteção de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigações legais a todos impostas e
recusar-se a cumprir proteção alternativa fixada em lei. Esse é o inciso 8º. O inciso 9º é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurado o direito à indenização pelos dano moral ou moral, dano material ou moral, decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A lei aqui é 13.105 de 2015, vigente, né? Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal, instrução processual ou instrução processual penal. Vide a Lei 9.296 de 1996. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendidos nas qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outras reuniões anteriormente convocadas para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17, inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independentes de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém pode ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus afiliados judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvado os casos previstos nesta Constituição. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débito decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei. Aí a gente vem aqui para as alíneas. Alínea A. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. É a linha B, lá do inciso 28. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Inciso 19. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Inciso 30. É garantido o direito de herança. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável
a lei pessoal do de cujos. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aquela cujo sigilo será imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O regulamento está na Lei 12.527 de 2011. Inciso 34. São todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Vamos dar uma olhadinha aqui na alínea A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Alínea B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Vamos aqui no inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direitos. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e a coisa julgada. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri como a organização que lhe der a lei, assegurados a linha A, a plenitude de defesa, a linha B, o sigilo das votações, a linha C, a soberania dos vereditos, a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41, inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos a liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crime inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos com crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-lo, se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio oferecido. Segue a maratona, vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparo, o dano e a decretação do perdimento de bens a si, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Vou repetir aqui. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Vamos lá na alínea A. Privação ou restrição da liberdade, perda do bens, multa, prestação social alternativa e a linha E, suspensão ou interdição de direitos. Vamos passar para o próximo artigo. Inciso 47. Não haverá pena. A linha A, morte, salvo em casos de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Vamos lá. O artigo 84 fala: compete privativamente ao presidente. Inciso 19 fala: declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo das sucessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Vamos voltar aqui de novo. A linha B. Lembrando que é o artigo 47, não haverá pena. A linha B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalho forçado. A linha D, de banimento. E a linha E, cruéis. Ou seja, não haverá esses tipos de pena. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade
e o sexo do apenado. Inciso 49. É assegurado ao preso o respeito à integridade física e à moral. Inciso 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52. Não será concedido extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Inciso 55. São inadmissíveis o processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Inciso 59 fala: será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. E o inciso 60 diz: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. 62 fala: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus delitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e do advogado.
Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória ou com ou sem fiança. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pela inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Vamos aqui no inciso 70. O inciso 70 fala: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional, a linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus elementos, dos seus membros ou associados. Inciso 71. O inciso 71 fala: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de normas regulamentadoras torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e da prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inciso 72. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada a má-fé
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, vide a Lei 7.844 de 1989. A linha B, registro de nascimento. A linha A, registro de nascimento. E a linha B, certidão de óbito. Inciso 77. São gratuitos as ações de habeas corpus, habeas data, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Inciso 78. Todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, incluído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. E vamos aqui ao inciso 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso inclui a Emenda Constitucional 115 de 2022. Vamos dar uma olhadinha aqui nos parágrafos. Parágrafo 1º do artigo, qual foi o artigo que a gente leu? O último artigo foi o artigo 79. Parágrafo 1º do artigo 79. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados, os dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de ADIN 33.392. Vide os atos decorrentes impostos no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Parágrafo 4º do artigo, só para relembrar novamente, do artigo 79. O parágrafo 4º fala: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, incluída na Emenda Constitucional número 45 de 2004. Bom, esse foi a leitura de todos os incisos do artigo 5º da Constituição Federal.
Dá uma olhadinha lá, o que a gente leu. Nós lemos tudo. Todo o capítulo 1. Enfim, essa foi a nossa Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Até a próxima leitura. Vamos embora? Valeu, galera. Vamos lá.